ler e comentar o roteiro que foi elaborado pela equipe. Desde a idade das cavernas, há milhares de anos, os homens expressavam por meio de desenhos e escritas rudimentares a contagem. Mais adiante na história humana, os povos faziam sua escrituração por meio de gravuras em argila, fiscalizando o número de bens e de alimento. Os povos desenvolvem formas, técnicas e práticas contábeis. A partir do momento que o ser humano começa a perceber que dá para ele ter uma coisa e a outra pessoa não ter, ou seja, que dá para ele ser dono de alguma coisa, que ele pode ter uma propriedade privada, ele passa a querer contar as coisas. Mesmo que essa propriedade privada não fosse de um só, fosse de uma tribo inteira, mas você já estava ali tentando contar, quantificar as coisas. E ele também chama a atenção aqui de que a contabilidade existia como forma de inventário. É a lista das coisas que você tem. É costume às portas de alguma empresa estar ali falando que estão fechados para balanço. O que está sendo feito ali é o inventário, ou seja, eles estão listando tudo que existe dentro daquela empresa. E eles estão nos chamando a atenção aqui no roteiro que a gente pode avaliar que a contabilidade ela existia antes de a gente ter um balanço patrimonial, um balancete de verificação, uma DRE, a gente já tinha o inventário, que é o que a gente encontra na maioria das pinturas rupestres, dos desenhos rupestres. São inventários, é o pessoal fazendo a lista, a contagem daquilo que eles possuem. Notem que como eles não têm números e eles querem contar, fazem os risquinhos. Não sabem escrever para representar animaizinhos, boizinhos, vaquinhas, eu suponho. Fazem os tracinhos, desenham, fazem a representação pictórica da conta, que é uma abstração, mas como ele não sabia escrever, ele faz a abstração mediante um desenho, mediante um ícone, uma pintura. E depois ele faz a contagem, cada risquinho desse. Até no tempo de Abraão, figura bíblica, encontram-se registros e documentos, entre eles várias tabelas importantes, nas quais estão registradas contas de mão de obra, de utensílios, materiais utilizados e custos. Tudo isso há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Desde esse período, as pessoas já consideravam importantes os registros, os valores e as apurações de custos. Se eu entendi direito, a equipe está nos contando que desde 5.000 anos antes de Cristo a gente já tinha rudimentos da contabilidade de custos, que é uma das facetas talvez mais substanciosas que a gente tem dentro da contabilidade, que alavancou progressos produtivos em todo o território por onde passou. Mão de obra, aí eles colocam os desenhos dos trabalhadorzinhos, utensílios, aí faz o desenho da enxada, da pá, materiais que eles utilizam, desenha o silo da colheita dele, dos grãos que eles coletam. O que a gente pode perceber é que à medida que a humanidade está desenvolvendo, você está tendo ao lado, em paralelo, um desenvolvimento da contabilidade. O fato é que elas caminham juntas. E à medida que uma avança, a outra avança também. A gente só consegue ter uma boa identidade se a gente conhece a própria história. Então é fundamental para uma ciência que queira ter a sua identidade consolidada e bem formada, conhecer de onde vem e para onde vai. Na escola, quando você é pequenininho, por volta de 3 aninhos, mais ou menos, um dos trabalhos que a psicologia e a pedagogia mais se dedica a fazer é de cuidar para que a criança reconheça a sua própria história. Tarefas para que a pessoa coloque fotos de quando ela era bebê, foto dos seus parentes, dos seus responsáveis, para que ela saiba de onde veio, para que ela reconheça a própria história, para que ela saiba qual é a própria imagem, porque isso consolida a questão da autoestima e identidade. Então, se eu não conheço minha própria história, a probabilidade de eu não valorizá-la e ter, lógico, baixa estima é muito grande. Por isso, na minha opinião, os cursos de contabilidade têm pisado na bola, de não dar ênfase para a história que a contabilidade tem. Uma história, como nós podemos ver até o momento, milenar.
Mas a gente não sabe, a gente não estuda. Isso é perder tempo, isso não dá dinheiro. Se você não sabe a sua própria identidade, qualquer um vem e lhe coloniza, qualquer um vem e lhe domina. Por que foi que passou todo tipo de escravidão, todo tipo de tentativa de minar os hebreus, né, os judeus, e ninguém conseguiu? Porque eles tinham muito bem consolidado a própria história. Eles sabiam muito bem que povo era aquele. Eles reconheciam as suas próprias histórias. Por que é que os escravizados que vieram para o Brasil foram massacrados e mesmo assim permaneceram firmes e fortes, nos dando as melhores coisas que nós temos na nossa cultura? Porque eles conheciam a própria história e era uma história passada de forma oral. Então isso nos faz reconhecer cada vez mais a importância de saber as origens da ciência que a gente estuda. Por isso esses assuntos que a equipe veio discutindo são realmente fundamentais. Então, é nessa importante região aí que eles encontram as primeiras fichas de barro, com as escritazinhas cuneiforme para controle de estoques de produtos agrícolas e animais. Deduzo eu que sejam boizinhos aí. E deduzo eu que esses outros negócios aí são árvores, sementes, né, da plantação deles, produtos agrícolas, sendo registrados em fichas simples. Posteriormente, surgiram os primeiros pictográficos. Você começa a ter que representar grandes quantidades. E se eu for escrever 1000 com tracinhos, haja tábua de argila. Então eu vou ter que arrumar um símbolo que represente 1000. Aqui ele agora já começa a representar quantidades maiores, tá vendo? O traço é uma coisa, o quadradinho é outra. Cada linha, eu creio que cada linha aqui seria como se fosse uma partida de diário. E aqui já vai apurando saldos, ó. Você vai tendo mais coisas, mais informações. Isso eu tô deduzindo. Essas gravuras que estão em museus pelo mundo e que recontam a história da contabilidade pra gente. Isso aí é um tablet, uma tableta de argila com os risquinhos lá que precisavam ser feitos. O que é que significa? Não faço a mais leve ideia, mas deve ter sim significado. Essa é em pedra, eles esculpiam na pedra. A gente tem o fruto da colheita deles no silo. Isso eu estou deduzindo. Penso que seja muito interessante essa parte da arqueologia contábil, de você, em escavações, encontrar tamanhas relíquias que nos fazem compreender que desde que o mundo é mundo, a contabilidade está aí, auxiliando os seres humanos a melhor compreender suas relações com o mundo, suas relações com a natureza, com as plantações, com os animais, com as riquezas que o planeta Terra nos oferece. Isso aqui é argila. E notem que eles fazem divisões, ó. Eles dividem o tablet deles com algumas listas. Mais outro exemplo aqui. Tá vendo como tem um alto relevo? Por isso que é escrita cuneiforme. Isso aqui muito provavelmente é um livro contábil. E aqui o final é o saldo, ó. Vai saber. Um registro. Deixa eu ver se dá pra gente ler alguma coisinha aqui. Só os números, né? O primeiro registro contábil completo foi encontrado em arquivos municipais de Gênova, na Itália, em 1340. Porém, existem históricos anteriores, nos anos de 1299 e 1300, na França. Isso é uma citação de Hendriksen e Breda, de 2012, chamando a atenção.